Oiê, eu sou a Manu, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha caminhada cristã. Como que eu conheci Jesus, como que foi tudo até eu chegar até hoje, onde vocês estão vendo aqui no canal. Eu me chamo Manuela, eu tenho 31 anos e a minha família inteira é católica. E eu estudei em escola católica, né, em colégios católicos, toda a minha vida foi relacionada a isso. Eu participava de grupo de jovens, eu ia toda semana na missa, enfim. Eu tinha uma vida teve uma época, eu tive fases na vida, né, vamos ser bem sinceros. Eu tive a fase que eu ia na missa toda semana e eu tive a fase também que eu me encontrava no mundo, que eu ia para muitas baladas e que eu bebia todas e, enfim, essa era a minha vida basicamente. Em 2022, eu comecei a trabalhar numa empresa que eu conheci algumas meninas e elas são cristãs e na época elas faziam um devocional Café com Deus Pai todos os dias depois do almoço. E a gente não vai entrar no mérito se o devocional é bom, se é ruim, se ele não é teológico. Isso não interessa, eu tô contando a minha história, tá, gente? Então, estejam com o coração aberto para escutar. Essas meninas, elas faziam o devocional todos os dias e me convidavam. E durante muito tempo eu, deixa quieto. Até que um dia eu fui. E eu preciso recapitular um pouquinho disso aqui. A gente começou a trabalhar juntas em 2022, e aí em 2023, no começo do ano, eu conheci o meu noivo, nós viramos amigos, né? Nós trabalhávamos juntos, nós viramos amigos, e eu continuava indo para as baladas, eu continuava bebendo, eu continuava fazendo as coisas do mundo. E eu lembro que eu tinha um diário e eu escrevia, e teve uma época que eu escrevi realmente assim, né? Eu lembro até o dia, né? Eu olhei esses tempos atrás. No dia 1º de março de 2023, eu escrevi no meu diário que eu estava me sentindo desconectada com Deus, que eu estava precisando sentir alguma coisa, que eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu sentia falta de alguma coisa. Nessa época, eu tenho um primo que ele já participava da igreja evangélica. Se tá um pouquinho fora de contexto, gente, eu peço perdão, tá? Mas o meu primo, ele, se não me engano, foi em 2019, ou 2021, talvez, que ele entrou pra igreja evangélica e ele sempre me convidava para ir para as células e eu nunca aceitava, porque eu não tava no meu momento, não era isso que eu tava esperando. E eu lembro que teve um evento na igreja que foi de um final de semana de carnaval e que ele e a esposa, eles estavam participando e eu senti, isso parecia legal, que queria estar aqui, né? E foi bem nessa época eu escrevi no meu diário. Então, gente, eu escrevi no meu diário, né, que eu tava me sentindo muito desconectada com Deus, que eu não sabia o que estava acontecendo. Eu ia na missa e não era isso que eu tava procurando. Eu não me sentia ainda assim conectada, eu sentia que tinha alguma coisa faltando. E, se não me engano, foi um tempo depois, as meninas me convidaram pra ir pra célula. Eu aceitei. E, cara, desde o primeiro dia, desde o primeiro momento, assim, poxa, é diferente estar aqui. Eu lembro de ter escutado um louvor que eu chorei muito, me tocou muito no coração aquele louvor. E eu lembro que cada dia mais que eu passava com as meninas, cada dia mais que a gente orava, que a gente lia aquilo ali, e não só lia, né? Eu tenho uma das meninas, ela é de berço cristão, então ela conhece da palavra e ela tem um dom maravilhoso do Espírito Santo, que ela conseguia aquele texto que o autor escrevia no livro, ela conseguia transformar, vamos chamar de um sermão, né, simplificado, mas de um sermão muito bonito. A gente trocava muita experiência, a gente conversava muito sobre isso, e foi um momento muito importante na minha vida. E lembrando que isso foi mais ou menos em março de 2023. Eu continuei, gente, tava no mundo ainda, eu continuava indo um pouco para as baladas, eu continuava bebendo, eu continuava fazendo as coisas erradas que eu fazia antes.
Até que em agosto de 2023, a esposa do meu primo postou no Instagram um stories que eles iam abrir uma célula na casa deles. E eu falei, opa, eu quero ir. É isso que eu quero. Ai, gente, eu tenho uma coisa. Eu não lembro quando, mas eu sonhei com eles que eu estava indo numa célula deles, na casa deles. E eu comentei com ele isso. E não muito tempo depois, a gente foi na primeira célula ali, na casa dele, e eu falei, poxa, é isso aqui que eu tô sentindo, é isso aqui que eu tô precisando, né? Sabe assim, tipo, realmente, é isso aqui, gente. E eu lembro de que eu fui naquela primeira semana, eu fui na outra semana, e eu comecei aí, eu lembro de, se não me engano, foi final de setembro, se não me engano, eu fui no meu primeiro culto, e ali eu falei, realmente, é aqui que eu quero estar. E bem nessa época da minha conversão, né, no início de que eu estava começando aí nos cultos e tudo mais, eu e o João, nós começamos a namorar. Então, ele meio que foi arrastado, assim, vamos dizer, que a gente começou a ir nas células, a gente começou a ir nos cultos. O nosso primeiro encontro foi um evento da igreja. Nosso primeiro encontro, né, como casal, assim, foi um evento da igreja. Então, nosso relacionamento todo foi durante o meu período de conversão. Mas eu não vou entrar em detalhes do meu relacionamento, não tem a ver com isso, não tem a ver com ele, né? Tem a ver comigo e com a minha história. E quando passou um tempo, né, a gente indo nos cultos, eu participando tudo, eu lembro que em fevereiro de 2024, eu senti no meu coração que eu queria me batizar nas águas. E eu me batizei nas águas. No dia 6 de fevereiro de 2024 foi o meu batismo nas águas e foi na praia. E foi um momento muito especial. Só que mesmo depois do meu batismo das águas, eu ainda fazia coisas do mundo. Eu ainda bebia, eu não tava indo pra balada, eu não fazia mais esse tipo de coisa porque eu já primeiro porque eu estava namorando e segundo porque eu já estava um pouco mais ligada em algumas questões ali. Só que eu simplesmente eu sentia que eu não sei o que eu sentia, gente, mas eu sinto que eu me batizei, foi muito, muito, muito bom e muito importante, mas eu ainda assim, eu continuava fazendo coisas erradas. E isso foi continuando até que em junho, na minha igreja a gente tem um retiro, e esse retiro foi um divisor de águas na minha vida, mas foi muito importante. Foi um retiro que eu revisitei muitas coisas, eu passei por muita coisa nesse retiro, eu tive uma experiência absurda com Deus, eu tive uma conexão com Ele muito forte. Eu sinto que foi ali que eu me encontrei, ali foi onde eu tive isso que foi completamente surreal, foi louco, foi maravilhoso. Eu não tenho nem palavras para descrever. Foi nesse final de semana que eu fui batizada com o Espírito Santo. E eu digo realmente assim, olha, que a minha conversão, que o meu batismo, que eu fui transformada depois desse retiro. Porque antes eu fazia muita coisa errada e depois desse retiro eu comecei a perceber coisas que eu fazia que não condiziam comigo. Que realmente eu sentia o Espírito Santo me constrangendo de coisas que eu fazia que eu falava assim, não é bem assim que eu quero que as coisas aconteçam, não é assim que eu quero que sejam. Eu não quero mais beber, e não é uma questão tipo, ai, você não pode. Não, gente, eu posso, eu não quero. Essa é a diferença, né? Eu não quero mais fazer coisas que eu fazia antes, eu não quero mais usar roupas que eu usava antes, eu não quero ir em lugares que eu ia antes porque não condiz comigo. Eu olho hoje pra mim e eu falo, gente, não, sabe? Não faz sentido eu estar nesse lugar, não faz sentido eu vestir essa roupa, não faz sentido eu fazer esse tipo de coisa que eu fazia antes. Foi tão importante, gente, que eu até tatuei
a minha data do meu batismo do Espírito Santo. Eu tenho 2 tatuagens relacionadas a isso. Mas é 8/6/24, Gálatas capítulo 2, versículos 20, e esse coração aqui. E eu vou explicar pra vocês rapidinho. Deixa eu pegar minha Bíblia. Olha que linda! Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que eu vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou para mim. Se entregou por mim. Então, realmente, né, eu não vivo mais por mim, eu vivo por Jesus, né, porque ele se entregou por mim. Então, eu tenho que fazer valer a pena, né, vamos dizer assim. E é basicamente isso que essa tatuagem ela representa pra mim. E a outra tatuagem é um coração e ela representa Ezequiel 36:26. Que eu também vou ler aqui, tá? Também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E por que eu resolvi fazer essa tatuagem, né? É exatamente isso. Depois da minha conversão, realmente, eu senti que eu tinha um coração antes, eu não digo um coração de pedra, mas eu digo que eu tinha um coração e que eu recebi o Espírito Santo. Então hoje eu tenho um coração novo, eu tenho uma vida nova em Cristo Jesus. Então eu fiz essas 2 tatuagens para representar esse momento na minha vida, que é muito, muito, muito importante para mim. E assim, gente, só porque você vira cristão, só porque você se converte, não significa que você não vai ter tribulações, né? Jesus mesmo já falava que no mundo haverá tribulação e que a gente vai passar por isso. E realmente, tá? Muita coisa depois da minha conversão, ela se tornou teve muita mudança boa, mas também teve muitos momentos de dificuldade, muitos momentos que eu me questionava se estava valendo a pena, se o que eu estava fazendo realmente. Eu me afastei de pessoas e eu já passei pela situação de, poxa, será que eu estou perdendo alguma coisa? E não, eu não tô perdendo nada por estar no mundo. Eu ganhei muita coisa por eu estar na igreja, por eu estar em Jesus. E quando eu digo assim, olha, tipo, você vai se afastar de pessoas, se afaste realmente daquelas pessoas que não fazem bem pra você, que te levam para um caminho que não é de Cristo, para um caminho que realmente é um caminho que vai te fazer mal, que você sabe que vai te fazer mal. Vá para e conheça pessoas, assim, olha, se junte com pessoas de Deus. Vá para os cultos, conheça pessoas lá dentro, façam muitas amizades, porque é muito importante a gente ter amigos de Deus no meio da nossa caminhada. Porque a gente vai passar por situações que talvez eles vão entender mais do que as pessoas de fora. Porque aquelas pessoas, elas também passaram por tribulações, elas também tiveram o deserto delas, elas também passaram por muitas coisas para chegar aonde elas estão. Então, realmente, assim, olha, se junte com essas pessoas, faça grandes amizades, tenham em mente que vocês são uma comunidade, vocês são o corpo de Cristo juntos, né? Então, é necessário nós estarmos juntos, nós estarmos em comunidade. Então, juntem-se, façam amigos, levem para si, levem para sua vida, chamem aquela pessoa. Você pode ser o mais tímido da igreja, mas tenta quebrar um pouco dessa timidez, porque Jesus, ele chama a gente para o ID, né? Ele chama a gente para ter amigos, pra gente fazer essa caminhada todos juntos. E assim, gente, é uma coisa que é muito bom. Muita coisa mudou na minha vida, né? Eu comentei que muita coisa mudou na minha vida depois que eu encontrei Jesus. E hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu sou filha de Deus. Hoje eu tenho um propósito na vida. Hoje eu entendo muita coisa. Eu passei, né? E no ano passado eu resolvi fazer faculdade de teologia. Hoje eu estudo teologia. Hoje eu estudo também terapia cristã. Eu tô tentando, né, ajudar as outras pessoas. Eu criei esse canal no YouTube, eu criei perfil no TikTok e no Instagram,
né, para falar de Jesus, para levar o evangelho, para levar realmente assim para você aí do outro lado conhecer Jesus, conhecer um pouco da história dele. É muito importante a gente falar sobre isso, e antes eu não sabia como falar, eu não sabia como ajudar as outras pessoas, e hoje eu sei que eu tô no lugar certo, eu tô aqui para falar sobre isso, para dizer assim, olha, se você se sente perdido, se você sente que não tem mais solução, tem solução. Você tem Jesus. Jesus, ele morreu e ressuscitou, né? Para salvar a gente. Nós fomos livrados, né? Pelo sangue de Jesus. Então, se você sente no seu coração que você tá perdido, não se sinta perdido. Procure pessoas que sejam de Deus, procure pessoas que vão te ajudar. Saiba que sempre tem aquela igrejinha, aquela comunidade que vai te ajudar, que vai ser o teu suporte. Então, por favor, não desista, peça a Deus por ajuda, ore por ele todos os dias, dá um berro assim, Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso de ti. E você pode ter certeza que Deus ele vai escutar, porque tudo que Deus quer é que nós tenhamos um relacionamento com ele. Então, procure, peça ajuda, não desista. E se você quiser também falar comigo, manda uma mensagem aqui, eu vou fazer questão de te responder. A gente pode conversar sobre isso, tudo o que você tá sentindo, mas procure, gente, não vamos desistir, não vamos cair nos lugares errados com pessoas erradas, vamos procurar realmente aquelas pessoas que vão nos ajudar. E se você tem algum trauma por alguma igreja, alguma coisa, que alguma coisa aconteceu com você, não desista de Jesus só por causa disso, né? Não desista, por favor. Saiba que você é amado, saiba que Jesus, ele tá com você em todo momento. Amém, pessoal? E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar com seus amigos. Eu vou ficar muito feliz, tá bem? Um beijo e até a próxima. Tchau!